E aí, pessoal, bem-vindos à nossa aula aí de equações polinomiais. Na aula passada tratamos sobre polinômios, sobre as propriedades, definições, e agora vamos tratar mais especificamente das equações. Ou seja, quando a gente tem um polinômio, e aí da forma que a gente viu na aula anterior, igualado a zero. Por que igualado a zero? Porque se ele estiver igualado a qualquer outro número, basta a gente pegar esse outro número e passar aqui para o primeiro membro, trocando o sinal, e aí a equação sempre cai nessa forma. É importante igualar a zero, ok? E aí vamos com alguns exemplos. Primeiro, um polinômio do segundo grau, que a gente consegue determinar as raízes por meio da fórmula. E aí, polinômios de graus maiores, por exemplo, polinômios do terceiro grau, do quarto grau e assim em diante. Existem fórmulas para os polinômios do terceiro e do quarto graus, mas a partir do quinto grau já não existem mais fórmulas. E mesmo as fórmulas do terceiro e do quarto grau, elas têm uma certa complexidade, não é tão fácil de aplicar, e nem são objeto de estudo no ensino médio. De modo que a gente vai estudar aqui técnicas para que a gente consiga determinar essas raízes sem depender das fórmulas, ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos ver alguns teoremas e propriedades que vão ajudar a gente nesse estudo teórico. Primeiro teorema diz o seguinte: toda equação de grau n admite n raízes complexas. O que isso significa? Que se o grau da minha equação é 2, por exemplo, então eu tenho duas raízes complexas. Se o grau da equação é 3, eu tenho 3 raízes. 4, 4 raízes, e assim por diante. Pessoal, aqui é importante dizer que quando a gente fala de raízes complexas, a gente está falando de números reais também. O conjunto dos complexos, ele inclui o conjunto dos reais, ok? Então, a gente está falando aqui tanto de números reais quanto de números imaginários. Segundo teorema, numa equação de coeficientes reais, se A mais BI, um número complexo, for uma raiz, então A menos BI, que é o conjugado desse número complexo, também será. Essa é uma propriedade importante. Então, se você sabe que determinada equação tem uma raiz complexa, você já pode colocar ali que a conjugada também será uma raiz. Terceiro teorema. Numa equação de coeficientes inteiros, se A mais raiz quadrada de B for uma raiz irracional, então A menos raiz quadrada de B também será. O conjugado também é raiz para raízes irracionais, ok, galera? Importante lembrar que esse terceiro teorema é para equações de coeficientes inteiros. Mas os teoremas 2 e 3 realmente são bem parecidos. Se os coeficientes forem reais, então os complexos, as raízes complexas, aparecem em conjugadas. Se a equação tiver coeficientes inteiros, as raízes irracionais também vão aparecer de maneira conjugada, ok? Agora vamos tratar basicamente das principais técnicas de resolução. A primeira técnica é diminuir o grau do polinômio. Por exemplo, no polinômio x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero, é um polinômio aqui de grau 3. Se a gente pudesse reduzir esse polinômio para o grau 2, a gente conseguiria aplicar a fórmula e resolver. Mas para reduzir o grau, a gente tem que conhecer uma das raízes. Então, se a gente conhece, por exemplo, x igual a 2 ou x igual a 3 como raiz, a gente pode dividir, utilizar a divisão de polinômios que vimos na aula anterior e reduzir o grau, obtendo assim um polinômio de grau 2. E aqui, uma das propriedades interessantes, que é importante de se conhecer, é que o número 1 será a raiz da equação se e somente se a soma dos coeficientes for igual a zero. Então, quando a gente quer deduzir uma raiz,
a gente sempre vai tentar ali o 1, para ver se 1 é raiz. E isso é feito somando os coeficientes. Então, 1 mais 2, 3. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Opa, a soma deu 0, então 1 é raiz. Se o 1 é raiz, a gente pode dividir por x menos 1, utilizando a divisão de polinômios ou o dispositivo de Brillouin-Ruffini. Então, vamos relembrar aqui o dispositivo de Brillouin-Ruffini. A gente faz essa cruz, coloca a raiz, que é 1, que a gente sabe que é raiz, e coloca os coeficientes do polinômio. Então, os coeficientes são do maior grau para o menor grau. 1, 2, menos 5 e 2. Baixamos o primeiro coeficiente, que é o 1, e aí multiplicamos o coeficiente pela raiz e somamos com o próximo coeficiente. Então, 1 vezes 1, 1. 1 mais 2, 3. Repetimos o processo. 3 vezes 1, 3. 3 menos 5 dá menos 2. Por fim, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Lembrando que esse 0 é o resto, e de fato teria que ser 0, né? Porque 1 é raiz. Assim, a gente consegue reduzir o grau, e o nosso novo polinômio é x² mais 3x menos 2, e aplicando a fórmula a gente consegue determinar as raízes restantes. Vamos para um outro exemplo, esse aqui de grau 4. E aí temos uma segunda propriedade. O número 0 será a raiz da equação se e somente se o termo independente for igual a 0. Lembrando que o termo independente é aquele que não está multiplicando x, ok? Então, todos os coeficientes aqui estão multiplicando x. Então, 0 é a raiz dessa equação. Repare que se você trocar x por 0, né, vai zerar todos os termos e aí vai ficar 0 igual a 0, provando assim que 0 é raiz. Então, aqui a gente pode reduzir o grau novamente, do grau 4 para o grau 3, dividindo todo mundo por x. Assim, a gente tem esse polinômio de grau 3. E agora, como a gente consegue trabalhar com ele? A gente utiliza aqui a técnica da fatoração. Okay? Se reduzir o grau ainda não foi suficiente, a gente tenta fatorar. E aqui a gente pode fazer um agrupamento. Por exemplo, a gente pode colocar aqui x² em evidência, obtendo assim 2x menos 1 dentro dos parênteses. E agora, podemos colocar 2x menos 1 em evidência, fazendo aí um agrupamento. Então, aqui a gente tem o produto desses dois fatores dando 0. Então, um deles tem que ser 0, ok? Então, se 2x menos 1 é igual a 0, significa que x é igual a meio. Ah, professor, acabou, né? Não, não acabou não. Você tem que testar o outro fator também. Poxa, professor, mas eu sei que aqui não vai ter raízes. Não, pera lá. Aqui é que está a nossa grande diferença por o que a gente tem feito com polinômios até aqui. Geralmente, quando a gente estuda a equação do segundo grau, a gente nem precisa resolver isso daqui, porque a gente sabe que não existem raízes reais. Mas aqui a gente também está procurando raízes imaginárias, raízes complexas. Então, a gente tem que prosseguir, sim, resolvendo essa equação. Aqui a gente vai ter x² igual a menos 1, que nos dá x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. E, por fim, x é igual a mais ou menos i. Então, tudo que a gente viu até agora de teoria está sendo aplicado. Repare que na equação aqui de grau 4, a gente tem uma raiz, que é o 0. Aí depois, na equação de grau 3, a gente tem as demais três raízes, x igual a meio, x igual a i e x igual a menos i. Repare que a raiz imaginária, que é o i, apareceu também com seu conjugado, tanto mais i quanto menos i. E também esse termo de grau 4, esse polinômio de grau 4, teve 4 raízes complexas, confirmando os nossos teoremas. Agora vamos com mais um teorema.
Toda equação de grau n pode ser fatorada da seguinte forma: P de x é igual a vezes x menos x1, x menos x2, x menos x3, x menos xn, ok? Onde esses números aí, x1, x2, xn, são as raízes do polinômio. E o número a é chamado de coeficiente dominante. Por quê? Porque ele vai ser o coeficiente do x elevado a n, do termo de maior grau. Então, aqui vamos com alguns exemplos. Primeiro exemplo, 2x² menos x menos 1. Aqui podemos facilmente obter as raízes, que são x igual a 1 e x igual a menos meio. Então, a forma fatorada fica 2 vezes x menos 1 vezes x mais meio igual a 0, tá certo? 2, que é o coeficiente dominante, as raízes são 1 e menos meio. Um outro exemplo, o polinômio que a gente acabou de obter as raízes no exemplo anterior. Ele pode ser escrito na sua forma fatorada como 2, que é o coeficiente dominante, vezes x menos 0, x menos meio, x mais i e x menos i, que são suas raízes. É claro que é muito mais usual, se 0 for uma raiz, a gente escrever 2x direto, não escrever o x menos 0. Mas aqui foi só para colocar na forma que o teorema foi enunciado, ok? Mas problema nenhum de escrever 2x vezes x menos meio, x mais i, x menos i. E aqui temos um trinômio quadrado perfeito, x² menos 6x mais 9 igual a 0, que alguém poderia ter pensado, né? Poxa, mas esse aqui é grau 2, mas só tem uma raiz, contrariou o teorema. Era para ter duas raízes, mas só tem uma. Mas lembre-se que quando a gente estuda a equação do segundo grau, a gente diz que nesse caso nós temos uma raiz real, que é o 3, ou que nós temos duas raízes reais e iguais. E é exatamente isso que acontece. Então, aqui a gente pode escrever x menos 3 ao quadrado, né? Que é x menos 3 vezes x menos 3. Isso significa que o 3 aparece duas vezes, e aí a gente diz que o 3 é uma raiz com multiplicidade 2. Então, multiplicidade é a quantidade de vezes que uma raiz aparece dentro do polinômio, tá certo? Então, todas as raízes aqui nos exemplos anteriores têm multiplicidade 1. Neste novo exemplo, o 3 tem multiplicidade 2, porque ele aparece duas vezes. Um outro exemplo disso seria o polinômio x³ mais 3x² mais 3x mais 1, que é o x mais 1 ao cubo. Então, aqui, o x mais 1 está aparecendo 3 vezes, tá? Então, menos 1 é uma raiz, né? E a única raiz desse polinômio é uma raiz que aparece 3 vezes, tá certo? Então, o menos 1 aqui é uma raiz com multiplicidade 3, tá? Menos 1 é uma raiz com multiplicidade 3. Continuando nossas técnicas de resolução, pessoal, aqui a gente tem agora a pesquisa de raízes. Isso é feito de três maneiras. A primeira maneira é utilizando as relações de Girard. A segunda é pesquisando raízes racionais. E a terceira é pesquisando raízes reais. Essas três maneiras se complementam. E aqui vamos ver primeiro as relações de Girard. Então, essas relações são estabelecidas entre os coeficientes e as raízes de um polinômio. E essas relações vão mudar dependendo do grau do polinômio. Mas a lógica dessas relações não muda. Então, por exemplo, para o caso de n igual a 2, que é a equação quadrática, essas relações são bem conhecidas, mas não com esse nome, no caso da função do segundo grau. A gente tem menos b sobre a igual a x1 mais x2, a soma das raízes, e c sobre a igual a x1, x2, que é o produto das raízes. As relações de Girard vão ser generalizações desse caso base para o caso de qualquer n maior do que 2, ok? Então, por exemplo, para o caso de n igual a 3,
A soma das raízes continua sendo menos b sobre a. Só que agora a gente tem a soma de 3 raízes, porque o nosso polinômio é de grau 3. E o c sobre a continua sendo o produto das raízes? Não, o c sobre a vai ser um novo tipo de produto. Vai ser x1 vezes x2, mais x2 vezes x3, mais x1 vezes x3. Isso acaba sendo um produto das raízes 2 a 2, ok? Então, a gente faz a primeira com a segunda com a terceira e a primeira com a terceira e depois soma tudo. Claro que a ordem não é relevante, né? Porque a gente tem uma soma aqui. Mas basta você saber que é só multiplicar as raízes 2 a 2 e depois somar. E quanto ao produto das raízes? Bom, ele continua existindo, só que agora ele vai ser o menos d sobre a, que aí é o produto das raízes. Repare que a lógica, em relação ao caso n igual a 2, permanece. Menos b sobre a é a soma das raízes, e o produto das raízes, apesar de não ser mais c sobre a, como no caso n igual a 2, ainda mantém a lógica, porque vai ser menos o termo independente, que é d, sobre a, ok? Repare também na alternância de sinais. A gente começa com menos b sobre a, depois c sobre a, sem o sinal de menos, e depois menos d sobre a, volta o sinal de menos, ok? Então, o que a gente tem, de novo, em relação ao caso n igual a 2, esse produto das raízes 2 a 2. Vamos ver ainda para o caso de n igual a 4. No caso de n igual a 4, a gente ganha mais coeficientes, né? Agora temos o coeficiente a até o coeficiente e, que é o nosso novo termo independente. Olhem como a lógica continua a mesma. Então, menos b sobre a agora é a soma das 4 raízes. C sobre a é o produto das raízes 3 a 3. Menos d sobre a é o produto das raízes 2 a 2. E E sobre a é o produto das raízes, né, as 4 raízes aí multiplicadas, o produto puro. Repare também na alternância de sinais. Menos, mais, ok? E isso pode ser generalizado para qualquer n natural. Então, o que vocês precisam entender da lógica das relações de Girard é que ela vai começar com a soma, depois produto das raízes 2 a 2 para o caso de n igual a 3, 3 a 3 para o caso de n igual a 4 e assim por diante. Depois, o produto das raízes, né, decrescendo. Se antes era 3 a 3, aqui passa a ser 2 a 2. Claro que no caso de n igual a 3, a gente já vem aqui para o produto, ok? Mas vamos aplicar essa ideia, a ideia dessas relações, para mostrar para vocês que é bem simples de utilizar. Então vamos com uma questão da SpaceX. Essa questão é do ano de 2019. Sabe-se que as raízes da equação x3 menos 3x ao quadrado menos 6x mais k igual a zero estão em progressão aritmética. Então, podemos afirmar que o valor de k sobre 2 é igual a quanto? Pessoal, aqui a gente vai aplicar as relações de Girard. Então, a gente sabe que a soma das raízes, que é o menos b sobre a, tem que ser igual a 3, ok? Então, aqui a gente está fazendo menos b sobre a. O produto das raízes 2 a 2 é o c sobre a, que é igual a menos 6. E o produto das raízes, produto puro, é igual a menos d sobre a. E aí vai ficar igual a menos k. Então, a gente já tem um objetivo em mente. A gente quer pegar o produto das raízes e dividir por 2 e tomar o simétrico. Então, a gente vai se preocupar em descobrir quem é o produto das raízes. Como as raízes estão em progressão aritmética, então x2 é igual a x1 mais r. E x3 é igual a x1 mais 2r.
Então, isso que significa as raízes estarem em progressão aritmética. Com isso, pessoal, a gente consegue resolver esse sistema, porque note que é um sistema de duas equações somente. E, a princípio, a gente tem três variáveis, x1, x2 e x3. Só que como as raízes estão em progressão aritmética, a gente consegue colocá-las todas em função de x1 e de r. Então, esse sistema que tinha três variáveis vai passar a ter somente duas variáveis. E aí, com duas equações, é possível resolver. Então, agora, substituindo x2 por x1 mais r e x3 por x1 mais 2r, a gente tem... Aqui a gente pode somar x1, somar o r, vamos obter 3x1 mais 3r igual a 3, e aí x1 mais r igual a 1, dividindo tudo por 3. Só que não se esqueçam que esse x1 mais r é exatamente o x2. Então, aqui a gente já consegue determinar que x2 é igual a 1. Agora, a gente pode simplificar a segunda equação trocando x2 por 1, obtendo, assim, essa nova equação. Então, nessa equação, é a segunda equação aqui do sistema, onde a gente troca x2 por 1 e x3 por x1 mais 2r. Então, aqui a gente tem uma equação que depende somente de x1 e de r. Agora, melhorando essa equação, nós temos 2x1 mais 2r mais x1 que multiplica x1 mais 2r igual a menos 6. Aqui a gente simplesmente manteve esse termo, não efetuamos a multiplicação e conseguimos somar esse primeiro termo com esse terceiro que estava multiplicado somente por 1, ok? Aplicando de novo o fato de x1 mais r ser igual a 1, a gente consegue trocar esse primeiro termo aqui, essas duas primeiras parcelas, por 2, que está multiplicado aqui por 2, né? E aí a gente consegue melhorar ainda mais essa equação, fazendo esse 2 vir para o lado direito, subtraindo, então até que é igual a menos 8. Agora, a gente pode lidar com essa multiplicação. Usando o fato de que r é igual a 1 menos x1, então pegando essa equaçãozinha aqui e isolando r, a gente pode fazer a substituição, ok? Então, esse 2r vira 2 menos 2x1. Melhorando um pouquinho esse termo, a gente consegue reduzir para 2 menos x1. E aqui a gente aplica a distributiva, coloca na forma da equação quadrática. Aqui a gente está pronto para descobrir quem é o x1. Aplicando a fórmula de Bhaskara ou someproduto, a maneira que vocês quiserem resolver, a gente vai obter x1 igual a menos 1 ou x1 igual a 4. E aí, como a gente tem duas possibilidades, a gente tem que ver qual que se encaixa. Se o x1 for igual a menos 1, o x2 vai ser igual a 1, de qualquer maneira ele vai ser igual a 1, porque a gente já tinha chegado nessa conclusão. E aí, como as raízes estão em progressão aritmética, se x1 é igual a menos 1 e x2 é igual a 1, quer dizer que a razão é 2. Então, x3 tem que ser igual a 1 mais 2, que é igual a 3. E agora, vamos testar essas raízes, né? A segunda possibilidade é se x1 é igual a 4, x2 é igual a 1, e aí a razão passa a ser menos 3. Então, x3 é igual a 1 menos 3, que é igual a menos 2. Testando o primeiro conjunto de raízes, a gente vai ver que a soma realmente é respeitada. Olha, menos 1 mais 1 mais 3 é igual a 3, então a soma está sendo respeitada. A gente tem que testar a segunda equação. Jogando na segunda equação, a gente tem menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 3, mais 1 vezes 3. Calculando isso, a gente vai chegar em menos 1. Só que, na verdade, o que a gente deveria ter como resultado é o menos 6. Então, a gente já exclui essa possibilidade. Esse resultado aqui está errado. Por segurança, vamos testar o segundo. Então, testando o segundo conjunto de raízes, a gente tem
essa expressão, que tem como resultado 4 menos 8 menos 2, aqui vai dar menos 4 menos 2, que é menos 6, bateu com o nosso resultado. Então, descobrimos aqui as raízes. Lembra que o menos k era o produto entre elas? Então, menos k é igual ao produto, que vai dar menos 8, portanto, k é igual a 8. Só que o que a gente quer, na verdade, era o k sobre 2. Então, k sobre 2 é igual a 4, ok? Então, esse foi um bom exemplo de como aplicar as relações de Girard. Agora, vamos discutir a pesquisa de raízes racionais. Então, a condição que a gente tem é o seguinte: uma equação polinomial, e é muito importante que todos os coeficientes sejam inteiros, ok? Estamos procurando raízes racionais. O que é um número racional? É um número da forma p sobre q, com p e q primos entre si. Então, a gente está procurando uma raiz desse polinômio da forma p sobre q, com p e q primos entre si. E é claro que o q não pode ser zero, né? Bom, se p sobre q é uma raiz de p de x, então p é divisor de A0 e q é divisor de AN. O que significa isso? Que o p tem que ser um divisor do termo independente e q tem que ser um divisor do termo de maior grau, do coeficiente dominante. Então, vamos aplicar isso num exemplo. Essa equação que a gente já resolveu, a gente resolveu por meio da fatoração, a gente pode aplicar aqui a pesquisa de raízes racionais. Quais são os candidatos a raízes racionais desse polinômio? Bom, identificamos o P é menos 1. Quais são os divisores de menos 1? Menos 1 e 1. Importante considerar aqui os divisores inteiros, ok? Então, tanto os positivos quanto os negativos. Quem é o Q? Q é divisor do coeficiente dominante. Então, Q tem que ser divisor de 2. Quais são os divisores de 2? 1, 2, menos 1 e menos 2. Agora, basta a gente criar todas as possíveis frações P sobre Q. Então, combinando esses valores, combinando essas possibilidades, que não são muitas, a gente vê que as possíveis raízes racionais são mais ou menos 1 e mais ou menos meio. Então, é bem fácil aí de procurar essas raízes racionais. Agora, vamos fazer a pesquisa de raízes reais, utilizando o chamado Teorema de Bolzano. Ele diz o seguinte: numa equação polinomial com coeficientes reais, então agora é mais amplo do que o anterior, porque o teorema anterior era para coeficientes inteiros, aqui já estamos admitindo coeficientes reais, e um certo intervalo AB, então, se P de A e P de B tiverem o mesmo sinal, há um número par de raízes reais no intervalo aberto AB. Reparem que esse número par, pessoal, não garante a existência de raízes, tá? Por quê? Porque zero também é par. Então, se P de A e P de B tiverem o mesmo sinal, você pode ainda não ter raízes, mas você vai ter um número par. Ou zero raiz, ou duas raízes, ou 4, ou 6, enfim. Agora, se P de A e P de B tiverem sinais opostos, tem um número ímpar de raízes. E aqui sim a gente consegue garantir que vai existir pelo menos uma, né? Aqui não tem mais a possibilidade de não haver raízes, porque zero é par. Então ele está contido na primeira condição e não na segunda. Aqui então, sinais opostos garante que a gente vai ter pelo menos uma raiz. Vamos aplicar esse conceito. No exemplo anterior, que nós já aplicamos inclusive a pesquisa de raízes racionais, os números que são candidatos a raízes são esses aqui, mais ou menos 1, mais ou menos meio. A gente pode afunilar ainda mais esse resultado com o Teorema de Bolzano. Então, basta aqui a gente selecionar o intervalo AB que seja conveniente. E aqui, como a gente quer testar a raiz meio, então o intervalo interessante seria o intervalo
0 e 1, porque o meio está contido nesse intervalo, tá certo? Então, aqui vamos fazer a pesquisa. P de 0, galera, é imediato. P de 0 é menos 1, e menos 1 é um número menor que 0, é um número negativo. P de 1, por sua vez, é bem fácil de calcular. Trocando x por 1, a gente tem que 2 menos 1 mais 2 menos 1 é igual a 2, e aqui a gente tem um número positivo. Então, olha só, sinais opostos, tá certo? Se a gente tem sinais opostos, tem que ter uma raiz nesse intervalo. Então, a gente tem uma raiz aqui no intervalo 0 e 1, então fica bem mais fácil de concluir que o meio é raiz desse polinômio, tá? Então, são recursos interessantes para quando não é tão fácil assim utilizar a fatoração. Para exercitar esses conceitos, vamos com uma questão da AFA de 2019 para o acesso em 2020. Questão 19 da prova. Considere os polinômios na variável x. Então, temos um a de x, com o m sendo um número racional, e b de x, que é x ao quadrado menos 2x mais 1. Os gráficos de a de x e b de x possuem apenas um ponto comum sobre o eixo das abscissas. E aí, o que é correto afirmar com relação a isso? Pessoal, temos que lembrar que todo polinômio está associado a uma função polinomial. Então, faz sentido falar dos gráficos de a de x e b de x. A de x pode ser tratado como uma função cúbica e b de x pode ser tratado como uma função quadrática. O fato de eles possuírem apenas um ponto comum sobre o eixo das abscissas significa que eles possuem apenas uma raiz em comum, já que pontos sobre o eixo das abscissas, né, quando o gráfico toca o eixo das abscissas, a gente tem uma raiz. Então, vamos começar a partir disso. É interessante que a gente ainda nem leu as alternativas, né? Por quê? Porque se a gente tirar a conclusão, todas as conclusões possíveis sobre A de x e B de x, vai ficar muito mais fácil analisar todas as alternativas em sequência, ok? Então é importante primeiro você desvendar todas as informações da questão e só depois analisar as alternativas. Então vamos lá. Bom, temos aqui que b de x pode ser escrito como x menos 1 ao quadrado, ele é um trinômio quadrado perfeito. Isso significa que a única raiz de b de x é x igual a 1. Como a de x e b de x possuem apenas um ponto comum sobre o eixo das abscissas, significa que x igual a 1 também é raiz de a de x. E se x igual a 1 é raiz de a de x, quando a gente faz a de 1, quando a gente aplica x igual a 1 no polinômio a, isso significa que vai dar zero. Então, a de 1 tem que ser igual a zero. Então, trocamos x por 1, e aqui vamos obter uma equação que está em função de m. Essa equação é uma equação cúbica. 3m ao cubo menos 4m menos 1 igual a zero. Aqui não fica tão óbvia a questão da fatoração. Então, é interessante a gente fazer a pesquisa de raízes. O enunciado já diz que m é um número racional. Se m é um número racional, a gente vai procurar por raízes racionais. Então, o nosso p tem que ser um divisor de menos 1. Então, ou é o menos 1 ou é o 1. E o nosso q tem que ser um divisor do 3. Então, temos as opções 1, 3, menos 1 e menos 3. Bom, então P sobre Q, as nossas possíveis raízes racionais são mais ou menos 1 ou mais ou menos 1/3. Então, vamos fazer essa pesquisa, vamos aplicar esses possíveis candidatos. Quando a gente aplica o 1, a gente obtém o resultado menos 2. Então, 1 não é raiz dessa equação aqui em m. Quando a gente aplica o menos 1, a gente chega no resultado zero, olha. Menos 1 ao cubo é menos 1, então aqui a gente vai ter menos 3. Menos 4 vezes menos 1 é mais 4, menos 1, então isso aqui dá zero. Portanto, menos 1 é raiz dessa equação cúbica aqui,
E aí, o m que a gente procura é menos 1. Por outro lado, quando a gente aplica 1/3, a gente vê que o resultado não vai dar zero, né? Nosso resultado aqui, depois da conta simplificada, é esse. E aqui, a gente não precisa nem calcular o valor. Basta ver que ele não pode ser zero, né? Porque menos 1, aqui, 1/9 menos 1 já vai dar negativo. Negativo com negativo, né, não vai se cancelar, então isso é diferente de zero. Quando a gente aplica o menos 1/3, a história é parecida. A gente não precisa chegar ao final do cálculo para concluir que esse valor aqui não é zero. Então, o único valor possível de m é m igual a menos 1. Então, vamos continuar. Se o m é igual a menos 1, a gente está em condições de calcular quem é o a de x. Trocando m por menos 1 e simplificando a expressão, a gente vai chegar no a de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 2. Então, já conhecemos quem é a de x e quem é b de x. Estamos agora em condições de analisar as alternativas, né? Então, letra A, o produto e a soma das raízes imaginárias de a de x são números conjugados. Vamos ver isso. Primeiro, vamos determinar quais são as raízes de a de x. E aqui já fica montado o algoritmo de Briot-Ruffini, porque a gente vai tentar reduzir o grau de a de x para determinar quais são as demais raízes. A gente sabe que x igual a 1 é raiz de a de x. Então, a gente vai dividir aqui por x menos 1. Então, posicionamos os coeficientes, 1, posicionamos a raiz, agora os demais coeficientes. Coeficiente do termo de segundo grau, então aqui, terceiro grau, segundo grau. Cuidado para não colocar o menos 2 logo em sequência. Por quê? Porque tem um coeficiente do grau 1. Só que não tem grau 1 aqui, então o que a gente coloca? O zero. E aí sim a gente coloca o termo independente, que é o menos 2. Baixamos a raiz e agora fazemos aquele processo, né? 1 vezes 1 mais 1, 2. 2 vezes 1 mais 0, 2. 2 vezes 1 menos 2, 0. E é importante que a gente chegue no zero aqui, porque a gente sabe que 1 é raiz de a de x. Então, se você fez a conta e não deu zero aqui, sabendo que esse termo é raiz, tem alguma coisa errada, tá, gente? Então, quando a gente divide por x menos 1, o polinômio resultante é x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero. A gente pode aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, mas a gente também pode fazer de uma maneira interessante, que é quebrar esse mais 2 em 1 e 1. Pega esse mais 1 e joga lá para o outro membro, como menos 1. Poxa, professor, mas não é assim que eu aprendi a resolver a equação de segundo grau. Tudo bem, mas aqui também é possível. Por que isso? Porque aqui a gente está fazendo um completamento de quadrados, né? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, pode ser escrito como x mais 1 ao quadrado. Então, x mais 1 ao quadrado é igual a menos 1. Podemos tirar a raiz em ambos os membros. E aí a gente vai ficar com x mais 1 igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Bom, raiz quadrada de menos 1 a gente sabe que é o i, né? Pegando esse mais 1 e jogando para o outro lado, a gente vai ter menos 1 mais ou menos i. Então, essas são as duas raízes do polinômio resultante. É claro que você chegaria no mesmo resultado pela fórmula de Bhaskara, mas aqui esse completamento de quadrados também é um recurso interessante. Então, galera, a gente já conhece as três raízes de a de x, menos 1 mais i, menos 1 menos i e 1. Então, vamos determinar agora o produto e a soma das raízes imaginárias. A soma, pessoal, a gente acaba cancelando aqui a parte imaginária, fica menos 1, que é menos 2. Agora, o produto. O produto é dado por isso aqui, por essa expressão, né? E aí, quando a gente aplica a distributiva, a gente vai ter 1 mais i menos i ao quadrado. Isso vai dar, cancelando aqui o i, menos i ao quadrado é o próprio 1, 1 mais 1 é igual a 2.
Cuidado para não cair na pegadinha, tá? Você acha que dois valores simétricos e acha que são números conjugados e marca a letra A, mas não são, ok? Menos 2 e 2 são números opostos, são números simétricos, mas não são conjugados. Qual é a diferença? A diferença é que números conjugados eles são simétricos, né, em relação à parte imaginária. Então, possuem partes imaginárias com sinais diferentes. E aqui o que a gente está vendo não é isso. O que a gente está vendo é que a parte real deles tem sinais diferentes. Então, isso é serem opostos ou simétricos, ok? Então, tem uma diferença aí de significado. Então, a letra A está errada. Vamos analisar a letra B. Os afixos das raízes de A de x formam um triângulo equilátero. Bom, os afixos são os pontos, né, que a gente marca no plano de Argand-Gauss. Então, para verificar se eles formam realmente um triângulo equilátero, a gente tem que ver a distância entre esses pontos. Se essas três distâncias forem iguais, então a gente realmente tem um triângulo equilátero. Caso contrário, não. Então, vamos determinar aí a distância entre x1 e x2. Então, aplicando a fórmula aí de distância entre pontos da geometria analítica, a gente chega nessa expressão que pode ser simplificada para 2. Então, o triângulo equilátero, se realmente for equilátero, né, terá que ter lado 2. Vamos calcular agora a distância entre x1 e x3. Quando a gente calcula essa distância, a gente chega num valor diferente. Isso aqui está dando raiz de 5, né? Então, o triângulo já não é equilátero e a letra B está errada. A gente nem precisa calcular a distância entre x2 e x3. Letra C. As raízes de A de x possuem argumentos que não formam uma progressão aritmética. Pessoal, quando a gente fala de argumento de um número complexo, a gente está falando do ângulo que ele forma, né, com o eixo x. Então, vamos precisar passar para a forma trigonométrica. Então, primeiro vamos calcular o módulo de cada número. Lembrando que o módulo é dado por raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Então, o módulo de x1 é igual a raiz de 2. E o módulo de x2 também vai ser raiz de 2. x3 é um número real, então a gente pode aplicar diretamente a definição de número real. O módulo dele é o próprio 1. Vamos escrever cada número agora na sua forma trigonométrica. Para isso, a gente vai pegar o módulo e multiplicar, né, e dividir por ele. Então, aqui x1, a gente multiplica e divide pelo módulo, por isso que fica aqui o raiz de 2 para fora. E aqui dentro fica o número dividido pelo módulo. Então, menos 1 dividido por raiz de 2 dá menos raiz de 2 sobre 2. E, na verdade, 1i dividido por raiz de 2 vai dar raiz de 2 sobre 2i. E agora a gente pensa qual número que tem cosseno, né? Qual arco que tem cosseno menos raiz de 2 sobre 2 e seno mais raiz de 2 sobre 2. Bom, como o cosseno é negativo e o seno é positivo, a gente pensa logo no arco do segundo quadrante. E como tanto o cosseno quanto o seno são raiz de 2 sobre 2, a gente pensa logo no arco de 45 graus, no arco de π sobre 4. Então, tem que ser o simétrico do π sobre 4 no segundo quadrante. Portanto, é o 3π sobre 4, e aqui está a forma trigonométrica do x1. Usando a mesma ideia para o x2, agora, tanto o cosseno quanto o seno são negativos. Isso é característica do terceiro quadrante. Então, o simétrico de π sobre 4 no terceiro quadrante é o 5π sobre 4, ok? Pessoal, se vocês tiverem dificuldade em visualizar quais são esses simétricos, eu recomendo fortemente que vocês desenhem um círculozinho, né? Aqui, nossa, esse círculo está horroroso, mas pelo menos para dar uma ideia aí para vocês, né? Faz o círculo trigonométrico, só não faz tão feio quanto eu fiz aqui, por favor. E se você já reconheceu que aqui é o 45, né, que é o π sobre 4, aí você vai utilizando as próprias simetrias do círculo
para ir determinando quais são os arcos simétricos em cada quadrante, tá? Só não faz um pouquinho mais bonitinho do que eu fiz aqui, por favor. E agora, o x3, ok? Aqui apareceu x1, mas na verdade é o x3 que a gente está determinando aí a forma trigonométrica. Ah, professor, mas o x3 é um número real, ele possui forma trigonométrica? Sim, não é porque ele é real que não vai possuir forma trigonométrica, porque todo número real é um número complexo, com parte imaginária zero, ok? Então, esse 1 pode ser escrito como 1 mais 0i, a gente já viu que o módulo de 1 é 1, e aí a gente pensa, qual é o arco que tem cosseno 1 e seno 0? Ah, é o próprio zero. Então, a forma trigonométrica do 1 é 1 cosseno 0 mais i seno 0. Vamos avaliar a letra C. Os argumentos não formam uma progressão aritmética. Bom, pessoal, do x1 para o x2, a gente andou aqui, a distância entre eles é 2π sobre 4. Agora, do 0 para o 3π sobre 4, a distância é 3π sobre 4. Então, não está mantendo uma razão, né? Não está mantendo uma razão constante. Está variando. Do 0 para 3π sobre 4 é 3π sobre 4. Do 3π sobre 4 para o 5π sobre 4 é 2π sobre 4 a distância. Então, realmente, os argumentos não formam uma progressão aritmética e a resposta correta é a letra C. Mas, mesmo assim, vamos avaliar a letra D, ok? A letra D diz que todas as raízes de A de x possuem o mesmo módulo, mas isso já foi feito, né? Raiz de 2 e 1. Então, essa daí é falsa, essas raízes não possuem o mesmo módulo, portanto, realmente a resposta correta é a letra C, ok? Então é isso, pessoal. Pela aula de hoje é isso, ficou uma aula realmente bastante longa, mas esse assunto é um assunto realmente que tem que ser explorado com profundidade, é um assunto que cai bastante, é muito importante, então possui bastante detalhes também, tá? Então deixem aí as suas dúvidas, como de costume, para que a gente possa ajudar vocês. Grande abraço e até a próxima aula.